A gente passa boa parte do nosso tempo nomeando coisas, então seria legal se a gente fizesse essa tarefa bem feita. Aqui eu trouxe um exemplo de código que apresenta nomes que não estão tão legais e a gente vai modificando o nosso programa até a gente obter um resultado melhor. Então vou abrir aqui o meu VS Code. Esse aqui é o código que a gente vai trabalhar. É só uma função, essa função getClientName. E aqui eu já deixei um console log para a gente printar no console o resultado dessa função. Então vou rodar aqui Node, o arquivo é o main.js. Rodei aqui, ele retornou para a gente uma array de objetos e cada objeto tem ID, name, total enterprises e esse total routes. Então se a gente for perceber aqui, nossa função getClientName está filtrando a partir dessa stringzinha aqui que a gente passou, RE, pelo nome aqui. Então aqui tem RE nesse primeiro objeto, o nome desse segundo objeto aqui tem RE também, e o terceiro objeto tem RE. Então a gente está puxando daqui de uma lista de clientes e filtrando pelo nome. Então vamos trabalhar dentro do corpo dessa função para deixar ela mais expressiva na questão de nomes. Então tá, olhando já para o corpo dessa função, a gente já se depara com algumas coisas aqui que dá para perceber que não tá legal. Por exemplo, uma variável com nome array não fala muita coisa, porque aqui eu já sei que é um array. Então o que deveria estar aqui é alguma coisa relacionada ao que eu estou guardando nessa array. O próximo exemplo aqui é esse if que está bem difícil de entender. Eu não consigo bater o olho aqui de primeira e entender o que está acontecendo dentro desse if. Aqui também, esse nome genérico, soma, não revela muito do que eu estou falando, o que eu estou somando, por exemplo. E no final a gente dá um push no nosso array desse objeto aqui. Então dá para melhorar bastante a expressividade desse código. E a gente vai começar por esse if aqui, que é a parte mais difícil assim de entender. Então, para tentar separar mais esse monte de chamada de função, eu vou criar uma constante aqui. E aqui eu vou extrair essa partezinha para dentro da minha constante. Eu vou dar um nome aleatório por enquanto. Então tá i.name.toUpperCase. Esse i é um parâmetro aqui da minha função map. E o que isso significa? Aqui eu tenho uma array de clientes que eu estou puxando de um arquivo aqui separado, que é esse arquivo que tem vários clientes. Aqui cada cliente tem ID, name, enterprises, que é outra array, a gente já vai ver já. Então aqui eu estou fazendo um map. O map ele vai passar por cada elemento de uma array. Então aqui essa letra I é cada elemento do meu array, ou seja, cada cliente. Eu poderia colocar essa informação aqui no código já. Então aqui eu vou renomear para client. Eu tenho que mudar em todos os lugares que o i é usado. Então aqui client.enterprises, client.id, client.name e client.enterprises também. Agora, já que eu fiz uma alteração, eu tenho que ver se não quebrei nada no meu código. Então vou rodar aqui o arquivo node main de novo. E pelo jeito eu quebrei alguma coisa. Ah tá. Aqui eu tinha que alterar também. Eu vou rodar de novo. Agora sim, voltou a funcionar. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse pedaço de código? Eu estou pegando o client name, basicamente, e transformando para o toUpperCase para ignorar se o nome do cliente está em minúsculo ou maiúsculo. Então eu posso colocar aqui essa informação, client name normalized, por exemplo. E aqui no lugar desse código eu posso usar a minha constante nova agora. Então tá, a gente modificou um pouco, ainda não
é o suficiente. O que a gente poderia fazer agora, eu vou extrair esse pedacinho para uma constante também. Colocar const, um nome aleatório por enquanto. E coloco aqui, atribuo para constante. E esse name é o name que eu estou recebendo pelo parâmetro. Então aqui é o nome que a gente está procurando, como a gente viu lá no output do nosso código. Ele retorna uma lista de clientes que a gente passou o nome aqui, e ele deu match. Então aqui eu vou colocar search name no lugar de name. Search name. E aqui vai ficar search name. Aqui também search name. E só como eu alterei renomeei aqui, eu vou ver se o código está rodando ainda. Aqui está rodando, está saindo output para a gente. Então tá bom. Então agora eu posso dar um nome para essa constante aqui. Colocar search name normalized também. Melhorou. Agora está um pouquinho melhor. Mas uma parte que está bem ruim ainda é esse index of aqui. O que esse index of faz? Esse index of é um método de string do JavaScript. Então se eu colocar uma string aqui, por exemplo, eu vou ter acesso a esse método index of. E ele procura a ocorrência de uma substring dentro dessa string aqui. Por exemplo, eu tenho aqui Gabriel. Eu quero saber a ocorrência dessa substring aqui, IR. Então ele vai contar aqui na string Gabriel os caracteres. O G é o 0, aí depois 1, 2, 3, o R e o I, que é a substring que eu estou procurando. Então ele vai retornar a posição da ocorrência desses caracteres para mim. E se ele não achar os caracteres, a substring que eu estou procurando, ele vai retornar -1. Então esse código está procurando a ocorrência de uma substring dentro de uma string minha. Então ele está verificando aqui se é maior que -1, ou seja, se ele achou a substring dentro da string. Mas isso aqui está complexo para o que a gente está tentando fazer, porque o JavaScript também tem um método de array, tem um método de string, se a gente colocar aqui, chamado includes. Então o que esse includes vai fazer o que? Ele vai a mesma coisa, ele vai procurar a ocorrência de uma substring dentro de uma string e retornar true ou false se ele encontrar ou não. Então assim, desse jeito ficaria mais expressivo se eu utilizasse o método includes, e aqui eu posso apagar esse maior que -1. Então deixa eu limpar aqui o terminal, vou rodar o arquivo de novo para ver se vai rodar. Então tá bom. Aqui eu posso apagar. E agora sim tá melhor. Mas aqui eu adicionei mais linhas da minha função. O que eu poderia fazer então para eliminar essa quantidade de linhas? Eu poderia pegar esse pedaço de código aqui, que está dentro do if, e essas duas linhas, e separar ela numa função. Então aqui embaixo eu vou criar uma função, nome aleatório por enquanto. Eu vou copiar essas linhas aqui e jogar na minha função lá embaixo. Só tem que indentar certinho. Extrair um pedaço de código. Eu extraí esse pedaço de código aqui para uma função, mas aqui dentro não tenho acesso a esse client, então posso passar como parâmetro. E aqui eu dou um return, que ele vai retornar um booleano para mim, que esse método includes retorna true ou false, se ele achar ou não a substring dentro da string. Agora tem algumas coisas que a gente poderia melhorar aqui. Por exemplo, no lugar do client, a gente passar o objeto client, a gente poderia passar somente um name aqui pra gente, porque a gente só está usando o client, o objeto client, para acessar essa propriedade name.
Então, no lugar de passar o client inteiro, eu só quero o name só. Então, aqui eu passo o name e eu apago esse client aqui. Outra coisa aqui é que agora não importa mais pra gente se esse aqui é o client name, esse aqui é o nome que a gente está procurando no parâmetro da função. O que importa aqui pra gente é que isso aqui é uma string e o search name é uma substring. Então a gente poderia renomear essas constantes daqui para satisfazer isso pra gente. Então aqui a gente poderia colocar no lugar de client name, a gente coloca string, e aqui no lugar de search name a gente coloca substring. Então aqui a gente troca aqui string normalized, substring normalized. Ah tá, e aqui eu também não tenho acesso a esse search name, então tem que passar como parâmetro aqui. Aqui eu renomeio para string, aqui eu renomeio para substring. Então agora a gente pode dar um nome bem significativo para essa função. A gente está procurando uma substring normalized, ou seja, ignorando se essa substring tem letras minúsculas ou maiúsculas, dentro de uma string normalized, ignorando as maiúsculas e as minúsculas. Então o nome dessa função poderia ser has, por exemplo, has case insensitive substring. A gente chama essa função ali na nossa condicional. E agora a gente pode passar esse objeto client.name e a nossa substring, que vai ser o nome que a gente está procurando. Agora eu posso apagar essas duas linhas, já não estou usando mais. E agora aqui eu consigo entender bem melhor lendo o nome dessa função e olhando os parâmetros que ela recebe. Então aqui a gente melhorou a expressividade do nosso código. Agora o próximo passo é a gente dar um nome mais significativo para essa variável que está chamada de soma. Então, soma do que, por exemplo? A gente pode ver aqui dentro do corpo desse outro map aqui embaixo. Aqui embaixo a gente está acessando esse client .enterprises, que é uma array, esse enterprises. Então a gente está utilizando esse método de array map. E a gente através desse J, a gente tem acesso a cada enterprise. Eu poderia colocar isso aqui como enterprise diretamente. Então agora o que a gente está somando, a gente está acessando esse enterprise e essa propriedade roots. Essa propriedade roots, então eu poderia colocar esse nome aqui nessa variável soma. Por exemplo, soma of roots. E outra coisa também, a gente está utilizando esse map, que é um método de array do JavaScript, mas esse map ele retorna para a gente uma nova array a partir do que a gente retornar aqui. Por exemplo, se eu retornasse uma string vazia, esse map ia retornar para mim uma array de string vazia. Então eu não estou utilizando o retorno do map para nada, então eu posso trocar aqui pelo for-each, por outro método de array do JavaScript, que é o for-each. Aqui a gente não retorna nada, o for-each não retorna nada, então fica melhor para a gente. Então tá bom, a gente melhorou aqui o nome dessa variável, mas aqui eu acho que esse pedaço de código não está num lugar apropriado para ele, porque ele tem uma lógica que está me desviando do propósito final da minha função, que é fazer esse push na minha array, nessa minha array aqui que eu retorno no final. Eu estou retornando essa array no final. Então o que eu poderia fazer? Eu, obviamente não posso excluir um pedaço de código simplesmente, mas eu poderia separar esse pedaço de código numa função. Então aqui embaixo eu crio uma função nova
Essa função vai retornar para mim esse número aqui, de sum of roots. Então eu posso copiar isso aqui, criar uma função, vou chamar get total of roots. Return client. E aqui de novo, ó, a mesma coisa da nossa função passada. A gente está acessando, a gente está passando o client como parâmetro, mas a gente só está usando esse client para acessar esse enterprises aqui. Então eu poderia passar o enterprises direto como parâmetro e eu posso apagar esse client daqui. Agora eu pego esse get total of roots e vejo. Posso apagar esse pedaço de código, por exemplo, e chamar minha função lá, que vai fazer a mesma coisa. Então ela vai atribuir o valor para essa variável aqui, para esse let. Então aqui o que eu recebo, então eu recebo aqui o client.enterprises. Vamos só ver se o código está rodando. Agora ele falhou. Vamos ver o erro. Soma. Ah, tá. Eu tinha renomeado aqui, mas eu estava fazendo referência àquela variável aqui embaixo. Então tenho que colocar o nome certo agora. Agora sim, ó, tá rodando e trazendo para mim os 3 resultados. Agora eu só tenho essa chamada dessa função, então só estou utilizando essa variável aqui uma vez, então eu posso substituir essa variável diretamente pela chamada da função aqui embaixo. Então aqui a gente apaga. Agora sim, agora aqui embaixo a gente está dando um push, ou seja, a gente está adicionando no final esse novo objeto que a gente está criando aqui. Então esse novo objeto que a gente está adicionando na nossa array tem essa propriedade ID que pega o client ID, tem essa propriedade name que pega o client name, aí aqui tem o total enterprises que pega a quantidade total de enterprises do cliente aqui, esse total routes que chama a nossa função que obtém o total de routes. Então qual é a diferença desse objeto aqui para o objeto que a gente tem no nosso arquivo, que a gente está usando para pegar esse cliente? Deixa eu só dividir nossa tela aqui. Então tá, a gente tem esse objeto e esse objeto aqui que representa cada cliente. Se a gente comparar aqui, o nosso objeto original tem um ID, o objeto que a gente está criando também tem um name, o nosso também. Enterprises aqui a gente está fazendo diferente. O nosso enterprises aqui é uma array de objetos e aqui a gente só está retornando a quantidade total de enterprises desse cliente. E nessa função getTotalRoutes, se a gente perceber aqui no nosso objeto original, nesse caso só tem um enterprise esse cliente. Deixa eu procurar um cliente que tenha mais enterprises. Enterprises, ou seja, empreendimentos, quer dizer. Então aqui é um cliente com mais enterprises. Ele tem um objeto aqui que tem esse número de routes, aí tem outro objeto que tem o outro número de routes e por aí vai. Essa função está somando para a gente esses números de routes aqui. Ela está somando para a gente e retornando no total. Então eu não estou retornando o cliente todo, eu estou retornando um cliente meio que resumido. Então eu poderia adicionar essa informação aqui na nossa função. Esse nome aqui claramente está errado, getClientName, porque ele não está pegando, que traduzindo seria obter nome do cliente, mas a gente não está fazendo isso, a gente está obtendo uma array de clientes resumidos. A gente está passando um nome aqui para procurar esses clientes pelo nome. Então vou renomear aqui.
Vou colocar get, aí vou colocar summarized, vou colocar o nome da função de get summarized clients by name, ou seja, obter clientes resumidos pelo nome. Summarized clients by name. E aqui embaixo eu troco aqui onde eu chamo essa função também. Só para ver se está rodando. Ainda está rodando. Então aqui dentro, no lugar de criar esse objeto aqui de cliente resumido, posso criar esse objeto em outra função separada também e dar um nome descritivo para essa função. Então o nome, por exemplo, poderia dar create client summary. Vou dar criar cliente resumido, se colocar em inglês, né? Create client summary. E aqui eu dou um return com esse cliente aqui. E agora sim eu passo o client aqui. Eu posso chamar, posso substituir esse objeto pelo retorno da minha nova função agora. E aqui eu tenho que passar o client. Eu tenho que rodar aqui para ver se o código está passando ainda. Ok, eu tenho aqui meus 3 resultados que nem anteriormente. Posso fechar. E aqui sobrou essa let array aqui que não está muito expressiva ainda. Então um padrão aqui que eu gosto de seguir é colocar result, porque aqui no nome da função eu já estou falando que eu vou obter o nome de clientes sumarizados. E aqui é o resultado desses clientes sumarizados. Então esse é um padrãozinho que eu gosto de seguir quando eu estou adicionando alguma coisa na array e o nome da função já está bem descritivo. Eu coloco o nome aqui de result. Agora se a gente pegar o código antigo, aqui eu tenho o código antigo, vou dividir a tela para colocar um lado a lado do outro. A esquerda é o que a gente refatorou, a direita é o exemplo antigo. Então aqui a gente já tem bem mais preciso o que a gente quer, já pelo nome da função, get clientes resumidos pelo nome, get summarized clients by name. E aqui a gente tinha uma informação errada logo no nome da função, no nosso exemplo anterior, porque eu não estou obtendo o nome do cliente, eu estou retornando uma array, na verdade, de clientes resumidos. Então o que a gente fez? A gente foi trabalhando a estrutura interna dessa função, extraindo alguns elementos ali para a gente conseguir compreender melhor o corpo da função, né? Porque não tem como dar um nome significativo para uma função se o corpo dela não está claro. Então a gente foi trabalhando ali dentro da função, dando nomes mais significativos até a gente entender o que estava acontecendo no contexto maior ali. E a gente conseguiu renomear o nome dessa função para um nome bem mais descritivo. Então é isso. A maioria do tempo, quando a gente está procurando melhorar a qualidade do programa pelos nomes, a gente começa ali renomeando uma variável, aí a gente vai entendendo melhor sobre o que está acontecendo ali dentro. E conforme a gente vai aumentando o nosso conhecimento, a gente vai refletindo isso no código, jogando para o código, e a gente consegue obter resultados melhores dessa forma.